Agora que vai começar. Gente, boa tarde, me desculpa. Eu pensei que seria mais tranquilo do que realmente foi. Eu estava aqui desesperada, que eu não estava conseguindo falar, não estava conseguindo ver ninguém. Foi uma pegadinha só para a gente descontrair e começar bem a atividade. Começar bem. Então, agora que começamos, né? O Zinha está chegando. Eu me chamo Marisa Silva, né? Sou uma das coordenadoras do Festival Gamboa de Portos Abertos. Nós estamos aqui na nossa 5ª edição. É uma edição que está nos trazendo muitas reflexões e, de uma forma afetiva, a gente vem tentando aí ampliar, né, essas questões pertinentes à arquitetura na Gamboa e tudo que ela envolve, né? Então, o tema central é a arquitetura de todos nós, e a gente está homenageando um grande arquiteto, uma pessoa assim que deu uma contribuição imensa ao Brasil em relação à arquitetura popular, que é o Demetri Anastasavsky, e ele faleceu, né, em 2019, então essa é uma homenagem a ele, que a gente possa, então, conhecer um pouco mais, né, do seu legado. Aqui na Gamboa a gente tem Moradas da Saúde, e que foi um projeto de habitação popular que ele fez, mas em algumas comunidades no Rio de Janeiro, como Cidade de Deus, como na Maré, ele atuou assim de uma forma tão grandemente que ele ficou conhecido como o arquiteto dos pobres. Para você ter um, um, um rótulo, né? Uma chancela dessa, é porque a pessoa realmente era muito boa, muito genial, e ele foi, né? E ele nos deixou um legado que a gente vai precisar aí. Agora ele passou bastão para a gente, né? E a gente vai precisar pensar isso em termos de Brasil, né? O que é que se pode fazer em termos de habitação popular no Brasil. A nossa roda de hoje, agora, né, especificamente, vem trazendo um outro tema que tudo cabe nessa mala de se pensar uma arquitetura de todos nós. Então, agora eu vou passar a palavra para a Beatriz, que é do Galpão Gamboa, assistente social do Galpão Gamboa. Ela vai se apresentar um pouco para a gente e vai apresentar a Tati e a Dani, né, Daniela? É isso? A Daniele. Desculpa, Daniele. E a Daniele fazer uma pequena apresentação, depois as duas podem falar alguma coisa. E aí a dinâmica das rodas tem sido assim: a gente abre o texto e a gente começa a ler esse texto e vai parando e vai conversando e vai digerindo o texto e vai incorporando as questões e vai trazendo novas questões. Então, é uma conversa, é para todo mundo. A gente pensa assim, não é para ninguém estar no centro da roda, a não ser no momento que está falando, mas depois sai, incorpora a roda gira e outra pessoa está no centro, sendo acolhida, né, com a sua leitura e com a sua reflexão a todo mundo. Tem sido bem prazeroso, eu tenho certeza que essa também vai ser, tá bom? Então, vamos lá, Bia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Beatriz. Beatriz Costa, não Campos, meu nome foi errado. Foi errado. Ai, gente, vivendo e aprendendo, tá vendo? Eu fazia estágio aqui no Galpão Gamboa. Teoricamente, desde março de 2020, eu fui selecionada para ser estagiária aqui uma semana antes da pandemia. Então, eu vim aqui um dia antes de tudo acabar e depois só retornei agora no ano de 2021. E nesse momento, né, nós tivemos que nos readaptar desde o início, né, da pandemia até hoje. Nós tivemos que nos readaptar com os trabalhos daqui, que a Gamboa, o Galpão, né, oferecia oficinas culturais, né, esporte, que tinha jiu-jitsu aqui, lazer também para a população da zona portuária, ou gratuito ou com valor simbólico, né? E aí, agora na pandemia, a gente não podendo estar junto, nós começamos a oferecer segurança alimentar, que são as cestas básicas, para atuar de uma forma mais urgente, né, da demanda das pessoas, que é a fome. E aí, a Lídia, eu acho que
todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhecem a Lídia, que ficou trabalhando aqui durante muito tempo. Ela continuou a trajetória dela profissional em outro lugar, e eu, que estava me formando, colei grau tem 3 dias, ocupei o lugar dela aqui no galpão, e já estava fazendo trabalho com ela, né? Mas estava como estagiária, e agora eu já respondo como assistente social aqui do Galpão Gamboa. Aprendendo, como vocês viram, né? Até para entrar aqui foi uma luta, mas estamos aí com as ajudas. E é isso. E o tema escolhido para a gente conversar hoje é lugares familiares e a busca por uma alimentação agroecológica, né? E comigo, conversando, né? Guiando essa conversa, estarão a Tatiane e a Daniele, né? Eu chamo de Dani porque eu já tenho intimidade. E aí eu não vou apresentar como elas gostariam de ser apresentadas, eu acho que cada um sabe como, né? Que a gente só apresentou o profissional, mas se ela quiser falar uma outra vertente, se elas quiserem conversar para além do que elas fazem para ganhar um ganha-pão, né? Às vezes a gente nem consegue ganhar pão que a gente faz por amor. Eu quero ouvi-las e deixar que elas mesmas se apresentem. Bom, boa tarde a todos e todas, e todes, né? Tatiane, aqui do sul da Bahia, sou natural de Itamaraju, no extremo sul, né? Mais ali perto da divisa com o Espírito Santo, mas tenho 17 anos morando aqui, mais próximo aqui, eu sempre falo Ilhéus, né? Que é a cidade que o pessoal tem uma referência, Itacaré. E aí eu vim aqui estudar, né, fazer o curso técnico, sou técnica agrícola, e aí depois fui trabalhando, né, estudando, né, gestão ambiental, hoje curso licenciatura em biologia, e tenho pós-graduação em agroecologia. Sou técnica agrícola, trabalhei praticamente minha vida toda no terceiro setor, em ONGs, e em 2015 nós criamos a Rede de Agroecologia Povos da Mata, que é um sistema participativo de garantia, que trabalha com certificação participativa, né? Então, a gente trabalha com agroecologia e, no final, esse produto ele é certificado dentro desse sistema participativo. Montei minha empresa, né, para prestação de serviço, chegou uma hora que eu saí das ONGs e fui prestar serviço, né? E além disso, a gente hoje atua com a equipe, dentro da equipe da MUCAR, que é uma plataforma de fortalecimento da agroecologia, e que a gente vem justamente, tem como público beneficiário a rede de agroecologia Povos da Mata, no sentido de ajudar na parte de produção, beneficiamento, comercialização, né, circulação desse alimento orgânico, né, e agroecológico. É um pouquinho disso. Desde já, obrigada pelo convite e dizer para vocês que o texto é maravilhoso. Eu me emocionei várias vezes, assim, dentro da leitura do texto, porque o texto só faltou ter o título agroecologia, porque é tudo que a gente faz, tudo que a gente discute politicamente, que a gente pontua. Então, meus parabéns e muito obrigada por ter me dado esse texto para eu poder ler. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Daniele, mas eu gosto que me chamem de Dani mesmo. Dani Manhã Justo. Eu sou moradora daqui da Providência, sou nascida e criada aqui. E eu também adorei esse texto, ele caiu muito bem. E hoje, atualmente, eu abri um negócio de venda de legumes aqui na comunidade mesmo. E adorei o texto, refleti bastante, né? E é uma transmutação, né? A falar das pessoas das plantas e dos fungos. E, nossa, é uma viagem, né? Você começa a imaginar. Eu já fui cabeleireira, já fui maquiadora, já trabalhei com obra, já fui camelô, voltei a ser camelô também, atuo também num coletivo, atuo no Galpão Gamboa como voluntária e como monitora, quando tá aberto, né? E assim, eu faço de tudo um pouco, gente. Estou aqui para somar. Maravilha. Então, pena que quando você falou, a câmera estava desligada, mas agora a gente está te vendo. Acontece. A gente segue, então, a proposta de compartilhar o texto, e a Beatriz pode começar lendo, e depois cada uma vai lendo um pouquinho.
Para mim vai ser difícil ler, mas eu vou tentar, porque eu estou no celular, e aí ele aparece bem pequenininho, mas se eu gaguejar muito, vocês me ajudam, me socorrem aí. Vamos embora? Posso começar a ler? Sim, claro. Margens indomáveis. Só me tire uma dúvida. Tá com eco aqui pra mim. Eu silenciei o microfone? Não, se você Não, né? silenciar, a gente não escuta. Mas eu acho Você deve estar com que mais você de tá um com aparelho dois, ligado. mais de um aparelho. Sai de Você um, tá com essa. fica só nesse. Mas até então eu não tava com eco. Mas não está aparecendo eco para a gente, não. Ah, então eu vou ler mesmo. Margens indomáveis. A diversidade biológica e social. Desculpa. Beatriz, na realidade está com eco. Eu acho que, no caso, Marisa que tem que desligar o dela. Agora foi. Pronto. Mas eu vou estar compartilhando vários pequenininhos para mim. Agora voltou. Pronto. Foi. Perfeito, agora não tem eco mais. Isso. Margens indomáveis. A diversidade biológica e social fervilha nas margens despercebidas das selvas urbanas e áreas rurais, e implica formas de identificação e companheirismo que constrangem com a nossa noção de propriedade privada e com a hiperdomesticação de mulheres e plantas. A dominação, a domesticação e o amor estão firmemente entrelaçados. A casa, nosso segundo lar, é onde essas dependências intra- e interespecíficas atingem seu auge de saturação. Talvez essa não seja a melhor ideia de uma vida multiespécies na Terra. Considere, em vez disso, a abundante diversidade que mergia as estradas, ou considere os cogumelos. Perambular e amar cogumelos são atividades que se retroalimentam. Caminhar é a velocidade do prazer corpóreo e da contemplação, e é também a melhor velocidade para procurar cogumelos. Depois das chuvas, o ar tem um cheiro fresco de ozônio, seiva e foliço. Meus sentimentos estão vívidos de curiosidade. Numa coisa melhor do que deparar com as camadas laranjas dos cantareiros, penetrando na umidade escura, ou com as bolotas quentes dos tortulhos pipocando na terra esfarelenta. Cogumelos provocam a extinção da cor, da fragrância e do design, além do orgulho de quem é o primeiro a encontrá-los. Mas dentre os prazeres que eles provocam, parece-me que os maiores são dois. O primeiro, a recompensa generosa da dádiva e, segundo, a oferta de um lugar que guiará as caminhadas futuras. Continuo? Continuo? Pode ser outra pessoa continuar. Então, eu vou continuando, já que ninguém falou nada. Eu estou com a seguinte dificuldade, eu estou tentando aumentar aqui, eu também estou no celular, entende? Aí é difícil aqui no celular fazer leitura. Eu posso ler um pouquinho. Tá, e se puder dar um zoom, se vocês puderem dar um zoom na própria página da internet, já melhora para a gente também. Espera aí. Acho que ela está aumentando, né? Melhorou um pouquinho. Pode seguir? Separou ali na interações multiespécies, é isso? Isso. Então, seguindo. A luta por alimento funcionou exatamente dessa forma na maior parte da história humana. Para encontrar uma planta, um animal ou um fungo útil, os forrageadores localizavam lugares
familiares e retornavam a eles continuamente. Rifles e superpopulação de peixes em reservatórios tornam possível matar algo com sucesso numa paisagem aleatória pela zona rural. Mas os caçadores e pescadores esportivos se dão ainda melhor com um guia local. Por meio de seus lugares familiares, os forrageadores aprendem não só sobre as relações ecológicas, mas também sobre o acaso nas histórias naturais, que permitiu que certas espécies e associações de espécies pudessem. Aí, para mim, não dá, porque aparece uma. Ah, tá, ela vai subir? Então, vamos lá. Por meio de seus lugares familiares, os forrageadores aprendem não só sobre as relações ecológicas, mas também sobre o acaso nas histórias naturais, que permitiu que certas espécies e associações de espécies pudessem ocorrer em certos locais. Os lugares familiares de procura de alimento não requerem exclusividade territorial. Suas geografias expansivas e sobrepostas resistem a modelos comuns que dividem o mundo em o seu espaço e o meu. Além disso, os forrageadores. Acho que me perdi aqui. Só um minuto. Ah, tá. Além disso, os forrageadores, mais do que se concentrarem em certas espécies individualizadas, atêm-se às paisagens com seus múltiplos residentes e visitantes. Lugares familiares implicam formas de identificação e companheirismo que contrastam com a hiperdomesticação e a propriedade privada que conhecemos. Eu vou ler. Vai ler? Eu posso ler? Posso tentar aqui. Eu aumentei um pouquinho, consegui aqui. Cogumelos são bem conhecidos como companheiros. O conceito de simbiose, convivência interespecífica mutuamente benéfica, foi inventado para o líquen, uma associação de fungo com uma alga ou com uma cianobactéria. Nessa interação, o parceiro não fúngico abastece o metabolismo do líquen por meio da fotossíntese. O fungo torna possível ao líquen viver em condições extremas. Ciclos repetidos de umidificação e de secamento não perturbam o líquen, pois o parceiro fúngico pode reorganizar suas membranas logo que a água aparecer, permitindo a continuidade da fotossíntese. Para os amantes dos cogumelos, o companheirismo interespecífico mais intrigante ocorre entre fungos e raízes de plantas. Nas microrisas, os filamentos do corpo fúngico entram nas raízes das plantas ou formam uma bainha ao seu redor. As plantas cadáver, Monotropa uniflora, e outras plantas sem clorofila são mantidas
exclusivamente dos nutrientes que recebem dos fungos em suas raízes. Muitas orquídeas não podem nem mesmo germinar sem a assistência de fungos. Nesses casos, as plantas tiram sustento dos fungos. Na maioria dos casos, entretanto, é o fungo que obtém sustento da planta. Tem uma barra aqui. Peraí. Ih, me perdi. Posso continuar? Por favor, eu me perdi. Mas os fungos de micorrizas são egoístas quando se alimentam. Eles trazem água para a planta e tornam disponíveis os minerais do solo. Na longa história da Terra, os fungos foram responsáveis por enriquecer os solos e assim permitir que as plantas evoluíssem. Há árvores capazes de crescer em solos pobres, por causa dos fungos, que trazem fósforo, magnésio, cálcio e outros nutrientes às suas raízes. Muitos dos mais valorizados cogumelos culinários são micorrizas. Os fungos nem sempre são benignos, nas suas associações interespecíficas. São assustadoramente onívoros em seus hábitos de conversão de carbono. Vários fungos subsistem tanto de animais e plantas vivos como mortos. Alguns são ferozmente patogênicos e outros são parasitas irritantes. Pense na frieira ou no pé de atleta. Alguns deslizam pelos intestinos de seus hospedeiros, inocuamente, esperando chegar a uma condição favorável para se multiplicar. Outros encontram substratos totalmente inesperados. Cladosporium resinae, originalmente encontrado em resinas de árvores. Tomou gosto pelo combustível de aviões, causando o entupimento de tanques de combustível. Os apetites fúngicos são sempre ambivalentes em sua benevolência, dependendo de nosso ponto de vista. A habilidade dos fungos de degradar a celulose e a ligna da A habilidade dos fungos de degradar a celulose e a ligna da madeira morta, tão temida pelos proprietários de casas de madeira, é também o maior presente dos fungos à regeneração florestal. Sem os fungos, a floresta estaria abarrotada de pilhas de madeira morta, e outros organismos teriam uma base de nutrientes cada vez menor. Assim, o papel dos fungos na renovação dos ecossistemas torna mais do que óbvio que os fungos são sempre companheiros de outras espécies. A interdependência entre as espécies é um fato bem conhecido, exceto quando diz respeito aos humanos. O excepcionalismo Posso? humano, a ciência herdou das grandes religiões monoteístas narrativas sobre a superioridade humana. Essas histórias alimentam pressupostos sobre a autonomia humana e levantam questões relacionadas ao controle, ao impacto humano e à natureza. Em vez de instigar questões sobre a interdependência das espécies, uma das muitas limitações dessa herança é que ela nos fez imaginar as práticas de ser uma espécie humana, como se fossem mantidas autonomamente e assim constantes na cultura e na história. A ideia de natureza humana foi apropriada por ideólogos conservadores e por sociólogos que se utilizam de pressupostos da constância e da autonomia humana para endossar as ideologias mais autocráticas e militaristas. E se imaginássemos uma natureza humana que se transformou historicamente com variadas teias de dependência entre espécies? A natureza humana como uma relação entre espécies, um recorte interespecífico para a nossa espécie
abre possibilidades de linhas de pesquisa, tanto biológicas quanto culturais. A domesticação é geralmente compreendida com o controle humano sobre outras espécies. Que tais relações podem também transformar os humanos. É algo frequentemente ignorado. Além disso, tende-se a imaginar a domesticação como uma linha divisória. Ou você está do lado humano ou está do lado selvagem. Pelo fato dessa dicotomia se basear no comprometimento ideológico com a supremacia humana, ela apoia as mais incríveis fantasias. Por um lado, de controle doméstico, e por outro lado, de autoprodução das espécies selvagens. Muito forte, né? Por meio dessas fantasias, as espécies domésticas são condenadas à prisão perpétua e à homogeneização genética, enquanto as espécies selvagens são preservadas em bancos de germoplasma, enquanto suas paisagens multiespécies são destruídas. Apesar desses esforços extremos, a maioria das espécies dos dois lados da linha, incluindo os humanos, vivem em complexas relações de dependência e interdependência. Prestar atenção a essa diversidade pode ser o início da apreciação de um modo Gente, eu sou muito ruim para falar com R. Interespecífico de ser das espécies. Continua ou para? Posso continuar aqui também, viu? Os cereais domesticaram os humanos. O caso de amor entre as pessoas e os cereais é um dos grandes romances da história humana. Uma de suas formas mais extremas começou há mais ou menos 10 mil anos no Oriente Próximo, onde as pessoas começaram a cultivar trigo e cevada. Na gênese dessa domesticação, trocaram o afeto, as paisagens multiespécies, pela intimidade com apenas um ou dois cultivares. O mais curioso sobre a domesticação de grãos no Oriente Próximo é que, na maioria de sua extensão, era muito fácil coletar grandes quantidades de trigo e cevadas selvagens, sem o duro trabalho do cultivo. Mesmo na década de 1960, a grande quantidade de grãos selvagens fazia da coleta uma tarefa simples. A história que contamos a nós mesmos sobre a conveniência e eficiência de plantar em casa simplesmente não é verdadeira. O cultivo quase sempre requer mais trabalho do que o forrageamento. Houve, provavelmente, muitas razões da religião à escassez para se experimentar a domesticação. Porém, o que manteve e estendeu o cultivo de grãos foram a emergência das hierarquias sociais e a ascensão do Estado. A agricultura intensiva de cereais é bem-sucedida em um aspecto, em relação a outras formas de subsistência, o de apoiar as elites. Os estados institucionalizam o fisco de uma porcentagem da colheita. Por toda a Eurásia, a ascensão dos estados e de suas civilizações especializadas foi associada à disseminação da agricultura intensiva de cereais. Em alguns lugares, o Estado sucedeu a agricultura, em outros, a agricultura sucedeu os estados. Os estados promovem a agricultura em suas insígnias e seus exércitos. Algumas vezes, outras formas de subsistência foram criminalizadas, apenas ou fora da lei, recusariam a dádiva da fertilidade estatal. E para aqueles no coração do Estado, essa dádiva de fertilidade poderia se manter, pelo menos, em tempos bons, pelo amor. Pode ser outra pessoa? A transformação biológica das pessoas e das plantas que acompanhou a agricultura intensiva de cereais pode ser melhor entendida, portanto, por meio do advento dos arranjos sociais hierárquicos e pela constituição do Estado.
Estados encorajam o estabelecimento de fazendas sedentárias e estáveis. O Estado incentivou unidades domésticas de base familiar e garantiu as formas de propriedade privada e de herança. O patriarcado era o representante do Estado no nível da unidade de trabalho doméstica. Era ele quem assegurava que os impostos e dízimos seriam recolhidos para a subsistência das elites. Foi no interior dessa configuração política que tanto as mulheres quanto os grãos foram confinados e manejados para maximizar a fertilidade. Os grãos da domesticação eram sementes com alto teor de carboidratos, e dietas com alto teor de carboidratos permitem às mulheres terem mais filhos. Em vez de investirem em limitar a fertilidade, como fazem a maioria dos forrageadores, as pessoas repentinamente passaram a querer o número máximo possível de filhos, pois a família precisava de mais trabalho para os cereais. E a propriedade, apoiada pelo Estado, incentivou o trabalho dentro da família, ou seja, o trabalho infantil. Ter muitos filhos... Desculpa, saiu aqui para mim. Tem como subir? Obrigada. Saiu para mim. Quem pode continuar, por favor? Posso. Ter muitos filhos não significava apenas deixar a natureza trabalhar. Nem todos os animais trabalham para maximizar a reprodução. A reprodução humana fora de controle e não sustentável é uma característica de uma domesticação humana em especial. O caso de amor entre as pessoas e os grãos de cereais. Essa obsessão pela reprodução, por sua vez, limitou a mobilidade das mulheres e as suas oportunidades para além do cuidado com as crianças. Apesar das possibilidades matriarcais criadas por esse processo, parece justo chamar esse caso de amor interespecífico, de a derrota histórica do sexo feminino. Entretanto, onde quer que o poder do Estado tenha se atenuado, paisagens de maior biodiversidade e de maior biodiversidade social continuam a proliferar. O modelo de confinamento padronizado foi uma força poderosa por si mesma para manter as margens na marginalidade. É só esperar subir um pouquinho aqui. Os fungos são inimigos da monocultura e dos monocultores. Desde o século XIX, a agricultura científica subplantou os esforços de padronização das primeiras domesticação. Ela transformou a padronização em si no padrão máximo, padrão moderno. Atualmente, apenas a padronização permite aos agricultores comercializar sua produção. Entretanto, a padronização torna as plantas vulneráveis a todo tipo de doença, incluindo aquelas causadas por fungos, conhecidas como ferrugem e carvão. Sem chances de desenvolver variedades resistentes, uma lavoura atacada pode morrer toda de uma vez só. A emergência de vastos campos de grão prestou-se, portanto, a oferecer um banquete aos fungos fitoparasitas e a criar sua reputação de inimigos da civilização e do progresso. Alguém quer continuar? Eu posso. A catástrofe fúngica mais famosa é provavelmente a peste da batata irlandesa. Phytophthora infestans, o míldio da batata, foi registrado pela primeira vez em 1835 e desenvolveu-se lentamente até o verão chuvoso e abafado de 1845, quando repentinamente todas as plantas da Irlanda estavam infectadas. 1 milhão de pessoas passaram fome e talvez 2 milhões tenham emigrado para os Estados Unidos. Como a manipulação genética e a clonagem passaram a afetar mais e mais cultivos,
o alarme fúngico soa continuamente. A empresa monocultora foi o motor da expansão europeia. As chamadas plantations produziram a riqueza e o modus operandi que permitiu aos europeus dominar o mundo. Fala-se em tecnologias e recursos superiores, mas foi o sistema de plantation que tornou possíveis as frotas marítimas, a ciência e a industrialização. As plantations são sistemas de plantio ordenado realizados por mão de obra de não proprietários e direcionados à exportação. Aprofundam a domesticação, reintensificando as dependências das plantas e forçando a fertilidade. Tomando de empréstimo da agricultura de cereais provida pelo Estado, investiu-se tudo na superabundância de uma só lavoura, mas faltou um ingrediente: removeu-se o amor. Em vez do romance conectando as pessoas, as plantas e os lugares, os monocultores europeus nos apresentaram o cultivo pela coerção. As plantas eram exóticas e o trabalho era realizado à força por meio da escravidão. Como as plantations formataram a maneira como o agronegócio contemporâneo é organizado. Tendemos a pensar em tais arranjos como a única maneira de praticar a agricultura. Considera-se a cana-de-açúcar um participante-chave. Ninguém ama a monocultura de cana. Os trabalhadores da cana em Porto Rico saem para se defender e brigar com a cana. Contudo, entre os séculos 17 e 18, as lavouras de cana-de-açúcar produziram a riqueza que abasteceu a conquista e o desenvolvimento europeus. Escravos foram levados da África Ocidental para o Novo Mundo. O trabalho precário cule da Índia e da China penetrou o Pacífico. Camponeses foram dominados e coagidos nas Índias. E ao forjar um novo antagonismo com as plantas das monoculturas, os seres humanos modificaram a natureza de ser espécie. As elites estabeleceram um senso de autonomia com relação às outras espécies. Elas eram senhores e não amantes dos seres não humanos. Ou seja, das espécies, outras que vieram ao mundo para definir a autoatribuição humana. Mas para os monocultores, isso só não era possível na medida em que uma subespécie humana era formulada e produzida à força. Alguém tinha que trabalhar na lavoura de cana. A biologia veio a significar a diferença entre proprietários livres e trabalhadores subjugados. As pessoas de cor trabalhavam nos canaviais, as pessoas brancas apenas os possuíam e administravam. Desde o início, os fungos estavam lá, prontos para preencher os eventuais nichos. Depois do corte, a cana deve ser processada imediatamente para evitar a fermentação dos fungos. A enorme escala dos canaviais e a disciplina selvagem do trabalho são, em parte, uma resposta aos temores da fermentação, o que inspirou a construção de dispendiosos engenhos nas fazendas e o desejo de mantê-los funcionando continuamente. No entanto, a fermentação por fungos acabou se tornando uma dádiva aos monocultores. Não demorou para os canavieiros caribenhos perceberem que o melaço, um subproduto do processamento do açúcar, ao reagir com os onipresentes esporos de levaduras, rapidamente se transformava em álcool. Assim nasceu o rum. Posteriormente, o açúcar veio a se tornar símbolo de consumo em massa, cimentando assim as expectativas de uma espécie autônoma que se alimentava de comida cuja espécie não pode ser reconhecida, que misteriosamente aparece do além. Dividindo-nos firmemente em raças, as monocultoras refizeram o que é ser da espécie humana, a prática de ser humano. As mulheres brancas se tornaram responsáveis por manter as fronteiras, seja das casas, das famílias, das espécies
e da raça branca, os fungos tropicais eram uma pequena parte do problema. O mofo e as infecções podiam sair do controle. Mantendo suas casas livres de mofo, mosquitos e miscigenação, as mulheres brancas nos trópicos se tornavam modelos de alienação da espécie e de espécie e subespécies. No século XX, os discursos de higiene científica e eugenia informaram as segregações da espécie das mulheres brancas. A teoria dos germes de Pasteur foi testada e fomentada nos trópicos, em que certos espaços controlados pelos brancos puderam ser organizados como laboratórios, com micro-organismos barrados na fronteira dos lares brancos. As mulheres brancas foram chamadas a seguir seus maridos aos trópicos para manter as coisas limpas. Reimportada pelas metrópoles, tal higiene pública e privada alimentou as dicotomias de classe, informando distinções previamente existentes entre mulheres doentes e mulheres contagiosas. As mulheres de alta classe se tornaram vulneráveis anjos do lar, enquanto as mulheres pobres eram acusadas de agentes de infecções. Ambas receberam ordens renovadas de reprodução. As famílias pobres precisavam de mais força de trabalho, particularmente quando o trabalho infantil permitia a sobrevivência de muitos adultos. As famílias com privilégio se fortaleceram com o avanço da ideia de raça, já que as mulheres tinham que gerar seus herdeiros. Com a fetichização do lar como um espaço de pureza e interdependências, as intimidades extradomésticas, sejam internas à espécie ou entre espécies, pareciam fantasias arcaicas. A comunidade, o sitiante, ou questões passageiras, feminismo, direitos animais. Fora de casa, reinava um domínio da racionalidade econômica e os interesses individuais conflitantes. Esse tipo de fetiche familiar reapareceu na cultura de massa no meados do século XX, nos Estados Unidos, e novamente hoje em dia, quando os Estados Unidos assumiram a liderança global que permitiu sobrepujar os regimes mais antigos da cultura colonial. No seio da família, outras espécies podem ser aceitas. Animais de estimação são modelos de devoção familiar, mas os modelos dos tão amados pets não disseminam o amor. Ele mantém o amor amarradinho no interior da família. As pessoas aprendem que esse amor os torna pessoas boas, ao contrário dos terroristas, que fazem apenas odiar. Elas imaginam que o amor os capacita para tomar decisões em nome de todo mundo. Cria-se uma hierarquia moral na qual a bondade americana se torna qualificação para a liderança global. Outros povos e outras espécies são julgadas por sua habilidade de sobreviver a padrões americanos de intimidade doméstica, se estiverem propriamente envolvidos com o amor familiar. Merecem viver. Outros riscos tornam-se efeitos colaterais dos projetos estadunidenses para melhorar o mundo. Sobre tal tutela, nossa forma de ser uma espécie é realinhada para barrar os outros na porta de A diversidade biológica e social se amontoa defensivamente em margens despercebidas. Em selvas urbanas, bem como nos recantos rurais, ainda fervilha o amontoado de diversidade que os planejadores imperiais tendem a considerar excessivo. Os pequenos agricultores convivem com uma diversidade biológica significativamente maior do que o fazem as grandes fazendas do capital intensivo, e não apenas em suas lavouras. Mesmo os fungos do solo e outros micro-organismos preferem pequenas propriedades. Apesar do ritmo frenético do comércio genérico,
os processos evolutivos em zonas despercebidas continuam a produzir mais espécies úteis e interações entre espécies. Quem continua? Eu posso aqui continuar. Vai, Léo, pode ir. Desculpa. Que ser é capaz de se desenvolver em áreas de mineração contaminada. Muitos cogumelos de micorizas da guloseima Laccaria lacata aos perturbadores psoriólicos acumulam metais pesados, protegendo os seus parceiros florestais. Que Portos está apresentando, está em cima para mim. Peraí. As plantas da contaminação. Novos fungos radioativos colonizam as paredes da sala do reator nas ruínas de Chernobyl. Se alguém decidir sequestrar a radioatividade, tais espécies serão necessárias. É claro que nem todo o desenvolvimento das espécies de fungos é benigno, mas é apenas na profusão confusa da diversidade que é possível a adaptação de fato na maioria dos lugares. Existe uma correlação negativa entre, de um lado, a diversidade e, de outro, a intensidade de investimento de capital e controle do Estado. Os cogumelos que comemos se reúnem nas bordas. Os fungos são onipresentes, mas os cogumelos comestíveis e medicinais só crescem em poucos lugares. Muitos cogumelos valiosos desenvolvem-se em ambientes agrários equivalentes a costuras, nos limites entre campos e florestas, nas margens das zonas de cultivo. Os tortulhos e os cantarelos são espécies da floresta e de bordas de trilhas. Eles gostam de luz, mesmo à medida que crescem junto com as árvores. Outros, como o cogumelo do prado, Agaricus campestris, preferem os campos abandonados. Esses cogumelos ainda nos lembram dos prazeres da variedade que existe para além do doméstico. Desde tempos antigos, os coletores de cogumelos têm vasculhado as bordas das montanhas e das florestas dos reinos granívoros, no sudeste da China e no sudeste asiático adjacente, na Coreia, na Europa Oriental, no norte da Eurásia, na América do Norte contemporânea. Imigrantes dessas regiões agrárias marginais continuam a coletar cogumelos para o mercado. Enquanto isso, o mercado mundial de cogumelos distribui sua coleta por todo o mundo. A Matsutake, uma iguaria japonesa, leva coletores não só para as margens asiáticas tradicionais, mas também para as margens montanhosas do outro lado do Pacífico. A Colômbia Britânica, o noroeste dos Estados Unidos e as montanhas de Oaxaca. A coleta comercial de cogumelos nos permite ver
A coleta comercial de cogumelos nos permite ver as costuras do capitalismo global. Não se trata apenas de lugares diferenciados e produtos específicos. As formas de conhecimento e de gestão de recursos também são extremamente divergentes, conectadas apenas de maneira temporária na cadeia de commodities do cogumelo. Famílias do Sudeste Asiático competem por territórios de Oregon. Koneisous japoneses desenvolvem hierarquias regionais de gosto. Há muita contingência e variação aqui para imaginar um simples cálculo de oferta e demanda. A imersão nesse espaço não remove ninguém do mundo do capital, das classes e da regulação. Aqui não há espaço para buscar a utopia, mas perceber as costuras é um lugar para se começar. Em casas protegidas ao longo de todo o império, os seres humanos se acomodam em suas poltronas com seus animais de estimação e seus biscoitos que imitam espécies para assistir à destruição do resto do mundo na TV. É difícil saber se algum ser humano vai sobreviver a tais sonhos domésticos. Os fungos não estão se posicionando. Mesmo os líquens resistentes estão morrendo por causa da poluição do ar e da chuva ácida. Quando eles captam a radioatividade dos acidentes nucleares, eles as ofertam como alimento para as renas, e por sua vez alimentarão os humanos caçadores. Nós podemos ignorá-los ou podemos considerar o que eles estão a nos dizer sobre a condição humana. Acabamos, né? De quem é o texto? De quem é mesmo? Eu não tô conseguindo. Tizing? Eu não sei isso. Não sei. E ela é professora da onde? Porque para mim ficou pequenininho aqui. Pode Ela ler a biografia dela? É dos Estados Unidos. Universidade da Califórnia, Santa Cruz. Todo mundo voltou? Amanda pode tirar para a gente aí, por gentileza. Foi um texto necessário, né? Agora eu queria ouvir vocês, começando pelas nossas duas convidadas, e depois cada um fala um pouquinho, por gentileza, as suas percepções. Pode ser? Dani, por favor, pode começar. Gente, esse texto, como eu comecei, né, a falar, é incrível. Incrível. Ele nos leva, ele nos remete aos sambaquis, na questão dos coletores, eles nos remete à escravidão, esse texto nos faz refletir sobre várias ações, sobre o machismo, sobre o racismo. É um texto assim bem profundo. Eu ontem li ele na rua, na estação do VLT, lá na Central, comecei e fiquei viajando lá na estação. Assim, quem lê superficialmente, né, acha que está falando de bactéria, de fungo, de cogumelo. Ah, que texto doido, de falar de cogumelo, mas é muito além de cogumelo. É falar de história, falar de vida, falar de renascimento, falar de morte. Eu estou apaixonada por esse texto. Então, quando eu comecei a ler ele, assim, é muito bacana, porque ele faz várias reflexões, assim. Esse texto, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando sobre ele, porque ele faz várias provocações, né?
Quando eu comecei a ler do cogumelo, o que eu percebi, Dani? Que ela começou a fazer a reflexão no sentido de trazer para nós também, enquanto humano, né? Assim, das interações, né? Então, faz provocação no sentido da mulher, essa questão da domesticação do alimento, né? Do contexto histórico, né? Do que a gente se alimenta hoje, do que foi domesticado, da diversidade disso, né? Quando fala dos grãos, né? Então, assim, nos traz a reflexão. Eu tenho um livro aqui que eu super indico para todo mundo, que é essa questão da alimentação, que é a dialética da agroecologia, de Pinheiro Machado, que ele traz aqui que eu nunca lembro da palavra, mas desde o começo da humanidade, né, a gente comia lá atrás 1.500 espécies, né, diferentes, né, e aí isso foi diminuindo. Hoje, há 150 anos, a gente tem aí uma média de 500 espécies que faz parte da nossa alimentação. Só que hoje, nessa atualidade, nós temos uma lista de 19 espécies que a gente se alimenta. E quando eu falo se alimenta, o mundo inteiro se alimenta, é o que mais faz parte da nossa alimentação. Então, dentro desse contexto histórico, a gente vem perdendo a diversidade, ou a biodiversidade, né? Então, a gente deixou de se alimentar por produtos diversos, e essa alimentação ela foi afunilando em um número pequeno. Hoje são basicamente 4 alimentos, né? Que é o trigo, arroz, soja e milho, se eu não me engano. E aí, quando você vai para o que ele traz da diversidade, é isso, porque quando a gente vai para a alimentação, para o cultivo de monocultura, a gente perdeu a vida, a gente perdeu a diversidade, essa relação, essa interação, essa mutualidade que acontece, que a natureza faz, né? A floresta, ela tá lá, ninguém vai lá adubar ela, ninguém vai lá mexer nela, né? Porque as relações acontecem naturalmente ali, que é tudo isso que ele trouxe da questão do fungo, da bactéria com a planta, essa relação que é feita. Então, isso foi construído e é feito natural. E a gente, enquanto ser humano, não consegue replicar, né? Claro, graças a Deus tem um monte de gente que está fazendo, né? Mas, assim, o que foi colocado para a gente, aí a gente vê que isso é um contexto histórico, né, que vem sendo feito até hoje, né, que é essa desconstrução e a gente não ter essa relação com a natureza, né, a gente entender e parar para olhar. Então, quando eu trouxe no início que esse livro fala, esse artigo traz a agroecologia, porque ele está toda hora mostrando e dizendo, a questão da mulher, a questão da escravidão, a questão da diversidade, da biodiversidade, né, traz elementos da nossa importância e valorização do alimento sazonal, né? Da gente valorizar o que a gente tem e o que a natureza nos dá naquele momento, não forçar a planta ou o metabolismo da planta a gerar alimento fora de época. E você chega no supermercado, você encontra abacate o ano inteiro, mas abacate dá o ano inteiro, né? Então, e a gente valorizar a diversidade, né? Então, se você chegar hoje, eu trago sempre um exemplo, né? Para encurtar também, para passar para outras pessoas, é a questão do feijão, né? Meus avós são sergipanos, meu avô materno era sergipano, e meu bisavô paterno era sergipano. Então, assim, na minha casa, eu sou neta de agricultores familiares, né? E na minha casa, a gente comia uma diversidade de feijão, não tinha só feijão carioca, né? A gente tinha o feijão de corda, o mangalô, o andu, a fava, então tinha uma diversidade ali. E aí, essa cultura, ela vai sendo perdida, o agronegócio faz isso, acaba com a cultura, né? Com a nossa cultura, e aí acaba que a gente foi afunilado e só come hoje o feijão carioquinha ou o feijão preto, né? E vocês ainda têm o hábito de comer mais o preto, aqui a gente só come preto quando faz feijoada. Então, a gente perde essa diversidade. Quando eu falo dessa diversidade, eu estou falando para tudo na vida da gente, né? Para alimentação, e quando eu pontuo a questão cultural, é que essa relação social, né, que o texto traz, né, essa vivência, esse saber local, esse saber que essas populações que tinham nessas regiões trazia consigo, né, a tecnologia, a questão da mudança de comportamento, da cultura que está sendo plantada, a gente acaba perdendo a nossa cultura nesse caminho, né? Nossa história, né? Dos nossos ancestrais, do que a gente tem de bagagem, né? E aí a gente acaba perdendo isso. Então, isso também faz parte desse pacote e dessa desconstrução de saber, sabores, né? Que a gente vem sofrendo. Esse texto traz isso muito forte.
Durante toda a leitura do texto, eu remeti muito ao trabalho que a gente está tendo aqui, né? A Tati já foi mais para a parte dela e eu já puxei mais para a parte social aqui que a gente vê. Aqui, por mais que a gente esteja trabalhando em frente à Providência, Morro do Pinto, nós atuamos muito em ocupações. E tem uma parte do texto que fala: os lugares familiares de procura de alimento não requerem exclusividade territorial. Suas geografias expansivas e sobrepostas resigem modelos comuns que dividem o mundo em o seu espaço e o meu espaço, de como o capitalismo fez com que o espaço que poderia ser dividido para todo mundo, que tem espaço para todo mundo, tivesse só um dono. E pessoas múltiplas que estão dividindo um espaço grande são acusadas de invadir um local que estava sem ninguém habitando, né? De como essa questão de moradia, de território, de um lugar para a pessoa ter um mínimo, né, nem de conforto, porque dependendo das localidades não tem, a gente não tem mais esse direito, né? E um espaço que não estava sendo usado por ninguém, né? Que talvez se não tivessem pessoas ocupando, ele continuaria esquecido, caído, né? E também como o capitalismo, o patriarcado fez com que sobrecarregasse as mulheres sobre esse papel de levar a família, de cultivar, de cuidar dos filhos, de cuidar do lar. Aí a gente vê, né, como fala que mulher é para ficar no lar. Como assim? Que isso vem de muito antes da gente. A gente às vezes vai reproduzindo e não vê como é que essa construção vai se dando e que se a gente não mudar, ela vai ser continuando sendo reproduzida e até quando? A gente viu que esse sistema já está falido, que não está dando nada certo, pelo contrário, né? Está dando tudo muito errado. E também essa relação com comida, né? De como é caro você se alimentar e de como a gente produz em grande quantidade e essa quantidade não é dividida, né? Esse que era para ser nosso acaba sendo meu e se você não tiver um papel de troca para me dar, eu prefiro estragar do que te dar. Então, o texto faz com que a gente viaje, né? Porque se a gente for falar todas as percepções que a gente tem, a gente fica aqui horas falando e acaba que outras pessoas não conseguem. Então, parecia que eu estava vendo a realidade das mulheres que a gente tenta acompanhar, né? Que são muitas pessoas, da nossa troca no nosso cotidiano, de quando a gente passa pelas invasões, ocupações, cada um fala de um jeito, a gente vê aquela forma que eles vivem, que eles sobrevivem, né? Que às vezes eu nem sei se é viver, às vezes eu acho que é sobrevivência. E tudo isso é porque lá atrás alguém viu um modo de produção, esse modo de produção fez com que as coisas que continuassem, né, se reproduzindo e piorando séculos depois, né? E como a gente faz para mudar isso, né? Eu acho que é o nosso trabalho a gente pensar em formas de tornar mais suave, né? Ou acabar com esse patriarcado, esse capitalismo que afeta as nossas estruturas como mulheres negras, né? Que a gente viu que tem essa diferença por culpa do nosso histórico racista, de como o nosso histórico de população favelada. E como é que faz, né? Parece que o final do texto fala assim, ó, não tá tudo perdido, mas também não tá calmo, não. Que eu até também separei a última frase que falava: aqui não há espaço para buscar utopia, mas perceber as costuras é um lugar para se começar. Então, a gente tem que começar a ver esqueci a palavra. As formas de dentro desse sistema, a gente burlando e tentando colocar do nosso molde, porque também achar que está tudo Driblar, perdido. né? Oi? Driblar. Com certeza, achar que está tudo perdido não é a saída, mas também achar que a gente vai conseguir mudar tudo de hoje para amanhã também não é, né? Então, dá um refresco no final. Depois vocês dão uma coisa na gente, ele fala, ó, não está tudo perdido, não. Ainda tem possibilidade, mas tem que lutar. Gente, boa tarde. Eu nem me apresentei no início. Meu nome é Leandro Santana. Eu estou diretor do MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. É um museu que fica aqui nesse território da pequena África. Funciona dentro do Centro Cultural José Bonifácio, que é mais conhecido pela maioria das pessoas. Esse espaço é muito importante para a nossa região da pequena África, para Gamboa. Há muitos anos dialoga com o território e há alguns anos deixou de dialogar com o território. E nós, quando assumimos aqui em fevereiro, finalzinho de fevereiro,
o nosso maior desejo, o nosso maior interesse foi retomar esse diálogo com o território, interagir mais e melhor com todos os parceiros desse território, e aí fomos afinando o diálogo com o Galpão Gamboa, fomos convidados para participar dessa mesa pelo Galpão Gamboa, ficamos muito felizes com esse convite, com esse evento, com essa ação Gamboa de Portas Abertas, 5º ano, tão importante para esse território, para essa região, para a cidade como um todo, né? E essa região é uma região, estava percebendo, entendendo o texto e pensando assim, contextualizando com essa região, que é uma região onde muitos dos nossos antepassados, muitos dos nossos ancestros desembarcaram e foram escravizados, e a gente fazendo uma análise, uma reflexão sobre o modus operandi, né, a forma como os africanos escravizados se alimentavam em África e como passaram a se alimentar no Brasil. A gente começa a buscar também essas relações, né, com esse texto, né? Como que do limão teve que se fazer uma limonada, né? A gente cultua, a Tatiane falou da feijoada, o feijão preto, a gente só usa para feijoada. Como que a gente cultua a feijoada, né? E na verdade, foi um prato de sobrevivência, de restos e de sobras, e que foi se adaptando para virar o que é uma coisa que a gente hoje celebra de uma outra maneira. Todo esse processo de adaptação e de ressignificação de muitas coisas e de sincretizar algumas coisas, tudo isso faz parte da cultura, não só culinária, não só a cultura relacionada à alimentação, como o texto prima, mas também a forma como o negro se colocou para fazer a construção desse país, né? Para ser uma das peças fundamentais da construção da cultura, do cotidiano, da vida diária do Brasil. Nós temos aqui no nosso espaço físico dos quintais que a gente chama, um grande espaço um grande cimentado, que nós temos um grande desejo, já começamos um diálogo com a mãe Celina, um grande desejo de fazer ali um grande espaço de plantação de plantas e ervas medicinais, plantas e ervas sagradas, que podem servir também não só como material de suporte para o nosso educativo, mas também como uma grande análise desses costumes e desses hábitos relacionados com a alimentação e com as plantas, com as ervas, com o sagrado, trazer essa relação para dentro do nosso espaço, não só pelas exposições, pelas imagens e fotos, esculturas e performances que pretendemos realizar aqui a partir de novembro, no momento da nossa reabertura, mas também através dessa relação, né, com a alimentação, com o plantio, com as ervas. E aí, acho que, de uma certa forma, estamos contextualizados com todo esse diálogo, com toda essa conversa, com todo esse texto, e participando com muita alegria do Gamboa, de portos e portas abertas, né? Que acho imprescindível que a gente esteja cada vez mais afinado e inteirado com as ações do nosso território. Boa tarde. Eu sou Mariana, sou artista educadora do MOCAB. Também quero agradecer por estar aqui nessa mesa, que está trazendo muito aprendizado para mim, né? Como o Leandro falou, nosso museu está interessado em práticas de educação ambiental, e essa mesa está sendo um grande aprendizado.
me fez pensar em várias coisas, principalmente quando falou da escravidão, né, que é temática aqui do nosso museu. Então, é interessante pensar que as populações negras, elas não estavam também só à mercê dessas operações capitalistas, do Estado, enfim. As populações negras que para cá vieram, elas eram altamente especializadas, né? Então, elas sabiam como plantar. Então, realmente, os negros fizeram parte dessa história de construção do nosso país. E uma outra coisa que eu fiquei pensando são nas negociações, né? Assim, como o Leandro falou da feijoada, né? Uma comida que era feita de sobras e foi uma forma de adaptação. As populações negras, nas grandes propriedades, tinham plantações particulares, muitas vezes, né? E era uma forma de diversificar a alimentação dessas pessoas. Então, elas tinham uma comida diária oferecida, né? Que era bem parca, mas elas encontravam meios ali de viver melhor, mesmo estando numa situação terrível, como foi a situação da escravidão. Além disso, né, ser negro no Brasil é uma constante adaptação, né? Ser negro na favela, ser negro, enfim. As religiosidades, fiquei pensando nas religiosidades também, que tiveram que se adaptar às plantas locais, à natureza local. A gente vive na cidade e esquece o quão natureza nós somos também, né? O sangue que corre não é só o sangue vermelho, é o sangue da seiva também, é o sangue do carvão, o sangue mineral. Então, dentro de uma cultura, de uma arte afro-brasileira, essa conexão com a natureza é retomada o tempo todo, né? Essa resistência de viver em meio, sabendo que é natureza. Eu fui moradora de comunidade também, e eu me lembro que antigamente, né, nas comunidades, antigamente a gente podia ter quintal. Hoje em dia tem muitas casas na comunidade e já está mais difícil, mas quando se tinha quintal na comunidade, a gente podia plantar e compartilhar com os nossos vizinhos aquele alimento. Então alguém tinha uma árvore de uma mangueira, outro tinha uma bananeira, e esses alimentos eram compartilhados, e era uma forma de viver muito mais conectada com o natural, né? Isso ainda existe no subúrbio, mas dentro dos grandes centros ficou cada vez mais sufocante essas formas de viver. Obrigado por esse aprendizado com o texto, e eu espero trazer um pouco dele aqui para as nossas práticas do museu também. Gente, eu pedi a palavra rapidinho, queria pedir desculpa, porque eu vou ter que sair, no máximo às 16h28, eu tenho uma reunião às 16h30, e essa reunião já estava marcada. Mas eu só queria deixar aqui uma contribuição. Quando a Bia foi bem bacana, né? A Bia trouxe também essa questão que eu trouxe da minha área, né? Da agroecologia. Mas assim, Bia, eu faço e aproveito também, né? E vocês estão trazendo isso muito forte, né? Que é a questão da escravidão. Assim, na realidade, a agricultura, se a gente for olhar, ela é a base de tudo, né? Então, e esse texto ele traz isso, né? A questão foi a estratégia que eles usaram, né? Então, o Estado percebeu que era possível, através da agricultura, né, eles conseguirem se capitalizar. E aí, no texto, ele traz, né, que a partir do momento da domesticação dos cereais, eles conseguiram apoiadores da elite. E aí vem essa questão da alimentação que a Bia trouxe. Então, assim, na realidade, hoje, o mundo, aquele discurso que precisava produzir em grande escala, porque a humanidade cresce num passo tal e a produção cresce no passo tal, isso cai por terra, porque assim, se a gente for olhar o tanto de comida que é desperdiçada no mundo inteiro, e o que a gente produz não é coerente, então na realidade é má distribuição de renda, né? E aí a Bia trouxe muito bem, e aí a gente vem para um contexto histórico no Brasil, que eu costumo dizer sempre nos meus cursos de agroecologia o seguinte, gente, acabou a escravidão, mas, quer dizer, né, para mim ela continua porque o jeito que a gente vive hoje ainda é muito escravo, né? Então, assim, a questão da escravidão, ter aquele período de encerramento, o que é que fez? O que é que era o correto? A distribuição de terra. Como vocês estão trazendo, né? Nós temos dentro do nosso contexto de vida várias coisas que vieram da África
continua, que se mantém, e dentro das mudanças que a gente teve aqui. Mas, assim, se a gente tivesse tido distribuição de terra, vários problemas sociais que a gente tem hoje, a gente não teria. E a questão da alimentação, que aí eu vou para a reforma agrária, né, da distribuição de terra, das pessoas irem, dos pequenos, porque quem mantém a alimentação nossa no país são os agricultores familiares, são os pequenos, a agricultura camponesa, na realidade, né? Então, assim, hoje, 70% do que tem na nossa mesa, independente de onde esteja no Brasil, vem da agricultura familiar. Então, se a gente tivesse, desde o início, distribuição de terra, se quando acabou a escravidão, a gente não tivesse pegado as terras e dado para os coronéis, e aí esses coronéis foi quem puxou a questão do leite, né, da parte do cacau, dos grandes que tiveram, né, das commodities, né, que a gente tem. Então, assim, quando a gente vai para esse ponto, a gente teve alguém que falou assim, a gente viu que isso deu errado, que isso não deu certo. E não deu certo, e tudo isso refletiu, porque a maneira que foi distribuída, a maneira que foi gerida, foi pensando na elite branca, e não pensando na população que estava aqui negra, que poderia ter sido distribuída. Hoje a gente poderia estar vivendo num país muito diferente do que a gente vive hoje, né? Então, só trazer essa contribuição de que hoje nós somos reflexo disso. Olha, eu vou retomar a palavra, então, para agradecer, né? A Tatiana tem que sair, o Leandro, a Mariana. Leandro, a gente segue na conversa com você e a Mariana, né? Nós aqui do festival queremos muito que vocês venham cada vez mais participar do nosso festival. No 6º festival, eu espero que, né, que a gente possa ter uma parceria mais estreita. Muito, muito obrigada, né? Feliz por ter vocês aqui, são nossos vizinhos, nossos parceiros, estão dentro da Gamboa, né? E tem que estar dentro do festival, porque aí é um espaço de referência do Brasil, né? É um espaço de referência brasileiro. Eu quero agradecer a fala da Tatiana, e antes de vocês três irem, a gente pode seguir e terminar com calma. Eu queria mostrar o bordado que eu fiz, porque o texto ele me remeteu a esse bordado, que é uma teia, né? Tem um momento do texto em que ela fala dessa questão da teia e a necessidade da gente tirar o homem de centro da roda, né? E trazer ele para a ciranda, né? Vamos botar ele aqui nessa teia. É mais um elemento, não é o elemento principal, né? Tudo é principal, tudo é dentro, não tem nada fora. Então, e estamos todos conectados. Essa pandemia veio nos mostrar isso mais uma vez, né? Que estamos todos conectados. Então é isso. Se vocês precisarem sair, a gente segue aqui mais um pouquinho para fechar. Vai ficar gravado. Depois, se vocês quiserem voltar e ver o finalzinho, né? Elza, não sei se você quer falar alguma coisa. A Elzinha está aqui. A Elza é uma das coordenadoras também do festival. Está sem o microfone. Boa tarde a todos. Eu estou aqui escondida, mas estou ouvindo tudo. Parabéns aí, o texto realmente maravilhoso. Aprendi muito hoje com os fungos, com tudo que vocês falaram aí, muito rico, né? A gente nem imagina que tem um assunto desse esteja para ser discutido, né? E de tão grande importância. Agradecer pela presença de todos vocês e reiterar o convite aí para o Mucab, para estar na 6ª edição junto com a gente, somando, construindo pensamento, construindo ideias. Essa teia de pessoas é que está fazendo que a gente consiga realizar esse festival. Nós somos 20 casas agora, esperamos chegar a 500, tá? Obrigada, boa tarde. Vou continuar aqui ouvindo. Prazer conhecer vocês todos. Muito obrigado, Elza, por sua fala. O Mucab tem muito interesse de continuar participando em outras edições. Quem sabe a gente não faz alguma grande ação do Gamboa de Portas Abertas a partir do ano que vem, quando eu acredito, né, nós acreditamos que estaremos vivendo outra realidade. Então a gente pode abrir as portas do Mucab, que pretende reabrir em novembro ao público. A gente tem vindo trabalhar aqui todos os dias, mas a gente sente falta dessa abertura para o público, né? Porque a gente está aqui trabalhando interno, prospectando a reabertura.
A gente queria mesmo era ter gente já aqui visitando, conhecendo as obras, conhecendo o prédio. Então, quem sabe, a partir de novembro a gente retoma e no ano que vem a gente tem um Gamboa de portas abertas com muitas ações aqui dentro do Mucabe também. Axé. Axé. Gente, muito obrigada, viu? Desculpa, Vai vou me lá, despedir. Tati. Obrigada. Um Estou à beijo, foi disposição, viu? grandiosa. Quando A precisarem. Tchau, gente Foi segue muito gente. bom junto. conhecer Obrigada. vocês. Obrigada, Obrigada. A gente Tatiane. segue junto, conversando. Obrigada. Bia, você ainda está aí? Tô aqui. Então, querida, eu queria agradecer imensamente, né? Essa roda foi muito bonita. Obrigada por você estar aqui, né? Representando aí o Galpão Gamboa, que é nosso parceiro desde o primeiro festival. Te desejar, né? Muita sabedoria nesse cargo que você está ocupando. Você é uma menina nova, mas pela sua fala, né? Uma fala segura, uma fala que está potente, né? Uma fala articulada, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver grandes projetos, aí dar continuidade, né, aos projetos que são tão importantes nessa região, então eu agradeço. Queria agradecer, voltar a palavra também para a Daniele, agradecer, né, por sua presença aqui, falar que é uma honra para a gente, né, ter você aqui nessa roda, que os trabalhos que você venha a realizar, você possa contar com a gente, né? Agora a gente tem contato, agora viramos teia, né? Viramos teia e a gente quer muito fortalecer os projetos que já acontecem, conhecer melhor esses projetos, né? E que você possa estar sempre participando aqui do nosso festival, dando ideias, e quando não estivermos no festival, que a gente possa também estar fortalecendo os projetos, que são projetos que nos interessam, porque nos emocionam, né? Então, assim, a gente precisa muito estar fortalecido com a comunidade, porque nós também moramos aqui e acreditamos que as pessoas daqui merecem uma vida digna, né? Uma alimentação saudável, enfim. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer no coletivo. E aí é isso. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu quero agradecer pelo convite, primeiramente a Bia, ao Galpão, e a vocês por terem fechado, chegado junto, colado, né, nessa ideia. Gostei bastante, adorei conhecer, já conhecia vocês, né? Já vi os festivais e estar participando hoje para mim é muito emocionante. Só tenho a agradecer mesmo. E tô aí, pode me chamar, eu vou procurar vocês também para a gente ter bastante parcerias e mover aqui na nossa região, fazer o povo crescer, transformar, e é isso. É isso mesmo, Dani. Vamos sonhar juntos e realizar. Desculpa, Elza. Eu quero agradecer também, principalmente a confiança, né? Estou chegando no Galpão há pouco tempo, não sou moradora da Zona Portuária, moro na Zona Oeste, moro em Jacarepaguá. Eu estava conversando com a Lídia mais cedo, que é muito puxado ser sucessora dela, né? Porque ela era uma pessoa muito competente, aí eu tenho que suar muito para conseguir dar continuidade no trabalho bom que ela já estava fazendo. E o que depender de mim, da minha força de vontade, eu pergunto, eu encho o saco, eu erro, mas eu tento acertar. Eu estou aqui para aprender, principalmente, né? Tudo foi um presente para mim. Eu fiz aniversário no sábado, eu estava falando, Marisa, eu não consigo ler, eu fiz aniversário agora, tá tudo muito. Vou dormir tarde, acordo cedo, mas faço com muito amor. Daqui a pouco eu vou me mudar para Gamboa, que a Gamboa já está em mim, não está dando, é muito longe. É muito longe. Já que Pois venha. E você sabe que, voltando a essa frase sua, fazendo tudo com amor, a gente pode remeter ao texto, que foi uma das frases que mais me impactou, mas faltou amor, né? O texto ele diz isso. E aí, por isso que ficou tudo tão pesado. Então, que a gente possa continuar fazendo as coisas com amor, por amor e pelo amor, né? Porque, como a Bia mesmo diz, deu errado porque a gente
esqueceu esse sentimento no meio do caminho. Mas, como diz em África, nunca é tarde para voltar e pegar o que ficou lá atrás, né? E o que ficou lá atrás é esse cadinho de amor que a gente tem que botar, né? Na nossa alimentação, no que a gente planta, para que a gente também possa colher amor, né? Então, essa palavra, ela está no texto, e eu acho que é importante a gente se alimentar dela, né? Vamos fazer com amor, porque aí flui, né? E fica bom para todo mundo. E espero que o próximo seja presencial, porque eu já vi que eu não dou certo com as tecnologias, mesmo sendo jovem. Você deu super bem. É a primeira vez, mas você está aqui, conseguiu entrar, coordenou direitinho. Você está ótima, viu? Parabéns. Obrigada pela paciência, gente. Vocês ainda vão ter que ter muito mais paciência comigo, porque uma coisa que eu faço é perguntar, é pedir ajuda, é aglomerar. É isso aí. Ter vocês aqui no Galpão. Olha, estamos à disposição. Quero desejar boa sorte aí na sua gestão. Como Marisa falou, você tem talento. Siga a sua história, que você vai realizar muito bem. Tá? Não tenha dúvida. Então é isso, gente. Um beijo. A gente segue fiando nessa gira. Valeu. Tchau. Beijo. Gratidão. Tchau. Beijo. Obrigada, Amanda, sempre. Obrigada, Amanda.